É um grande privilégio estarmos aqui nessa manhã. É um propósito único. Eu acho que quando a gente realmente se propõe a vir aqui, mais do que um momento de encontro entre irmãos, um momento de nos abraçar, é um momento que a gente espera ouvir da parte de Deus algo que realmente nos acrescente, nos alimente, nos transforme. E aí a gente hoje juntos vai compartilhar aqui o primeiro capítulo do livro de Provérbios, capítulo 1, a gente vai ler juntos aí do versículo 1 ao versículo 7. A gente sempre utiliza a tradução, nova tradução linguagem de hoje, para que a gente consiga falar a mesma língua, a mesma tradução aí. Vamos juntos? O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Amém. Bom, o livro de Provérbios é um livro que particularmente me encanta muito. Eu tenho um amigo pessoal que compartilha a mesma profissão, que ele tem pelo menos 3 livros que ele escreveu relacionados à atividade profissional dele, à saúde, relacionado diretamente a esses princípios e conceitos do livro de Provérbios. Ele é uma pessoa bastante interessante de se conversar. E o livro de Provérbios, como alguns de nós sabemos, ele foi escrito por maior parte dele por Salomão. Salomão é dito como o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. Ele tem, o livro de 1 Reis descreve que Salomão, diante do evento dele conduzir uma nação, ele ora a Deus e pede tão somente uma única coisa: sabedoria. Ele não pediu absolutamente mais nada, apenas que ele fosse sábio em conduzir um povo, uma nação. Ele tem um fato bastante curioso, dentre vários fatos aí. Ele tem aquele episódio que, diante do seu trono enquanto rei, 2 mulheres se apresentaram dizendo ser mãe de uma mesma criança. E diante daquela situação curiosa, Salomão então pede para que o soldado levantasse a espada e dividisse a criança no meio. E aí ele poderia dar uma parte para cada uma. E eis que uma delas fala que não era necessário. O filho é dela, pode passar para ela. E aí Salomão então entende que a verdadeira mãe é aquela que preservou a vida do seu filho, de tão sábio que esse homem é. O livro, apesar da gente ter lido só o primeiro capítulo, é importante a gente entender que o livro ele tem uma estrutura, uma divisão bastante interessante. Os primeiros 9 capítulos do livro é como se fosse um pai que dá orientação ao seu filho, Então é um discurso de um pai orientando esse filho num conceito e princípios de sabedoria. No capítulo 10 ao 29, o livro trata a sabedoria como uma mulher. Ele personifica a sabedoria na ação de uma mulher. E os 2 últimos capítulos são capítulos que relatam homens que descreveram
que passaram a ter uma atitude, uma mudança de vida a partir da leitura do livro de sabedoria. Isso é interessante. E nesse primeiro capítulo, a gente precisa buscar duas ideias-chaves. Então, a gente vai falar primeiro de duas ideias-chaves. A primeira é que o livro fala de sabedoria, que para nós a gente pode traduzir como conhecimento. E a segunda ideia-chave é o temor ao Senhor. Sabedoria, em hebraico, a palavra chama kormar, que significa muito mais do que ter conhecimento, muito além. Essa ideia dessa palavra, ela traduz como se a gente pudesse dizer que é um conhecimento aplicado. Não basta somente ter conceitos, teorias, ciências, se você não sabe aplicar isso. A gente hoje em dia utiliza muito no meio corporativo, as empresas, né? É a capacidade, a gente chama isso de soft skill, que seria a capacidade, a habilidade de você lidar com pessoas, situações, circunstâncias. Então, não basta, né? E isso a gente vai vendo isso no nosso dia a dia. Quantas pessoas, eu tenho várias pessoas que, do ponto de vista de teoria, eles têm um profundo conhecimento, mas têm uma grande dificuldade de lidar, né, com situações do dia a dia, com adversidades, com relacionamento interpessoal, né? E aí sabedoria, a gente começa a entender que vai muito além do que ter somente conhecimento. E aí uma coisa que é interessante e que precisa ser dita, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a fé em Deus não anula a nossa capacidade de raciocinar, discernir. Na verdade, a fé é o princípio de toda sabedoria. E aí a gente precisa fazer um paralelo, porque muitas das vezes as pessoas confundem fé com religiosidade, fé com atitudes religiosas que na verdade não trazem sabedoria. A gente está vivendo um mundo de muita informação. A gente tem todos os dias informações, muitas delas positivas ou quase também muitas negativas, né? E aí você vê às vezes pessoas tão interessantes fazendo colocações e a gente aplaude, acha interessante, mas na verdade, se você for analisar, elas buscam conhecimento e embasamento daquilo que elas pronunciam como algo sábio, né, em fontes como o próprio Deus e o próprio livro de Provérbios, né? Tem uma publicação recente aí de um filósofo contemporâneo, aí, Clóvis de Barros Filho, e aí alguém pergunta para ele sobre vários filósofos, né? E ele responde assim, até meio desconcertante para quem estava o entrevistando: qual o seu filósofo mais relevante, onde você realmente busca? E ele fala: Jesus. E aí ele dá as explicações necessárias do porquê disso. E realmente Deus e o seu Filho são fontes inesgotáveis de sabedoria. Então a gente pode e deve buscar conhecimento em lugares, pessoas, livros, em toda parte, mas sem que isso você anule o conhecimento e a busca pelas coisas de Deus. O convite que nos trouxe essa manhã aí é um convite que ele tem uma alusão de uma multidão percorrendo o caminho e alguém isoladamente em sentido contrário. Muitas das vezes, diante do que temos visto e vivenciado, buscar o conhecimento de Deus requer andar na contramão da multidão, dos valores que a gente tem percebido e visto nesse mundo, coisas terríveis.
E isso muitas das vezes a gente não pode esquecer, né? Eu estava falando com o pastor aqui que eu, por uma oportunidade, vou começar um novo curso, né? Mas isso não me torna mais sábio. Eu costumo dizer que eu tenho uma busca incansável de ser menos tolo, porque quando você está diante de pessoas que realmente são sábias, isso encanta os seus olhos. Isso não tem a ver necessariamente com o conhecimento que ela tem, a formação que ela tem. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas sábias, que muitas das vezes são iletrados, mas que têm uma profunda sabedoria na maneira de conduzir? Isso é simples da gente reconhecer e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, aquele que tem entendimento, pois possui a capacidade de discernir o que ouve, né? Não escuta, discerne, avalia, sem fazer pré-julgamentos, preconceitos ou instituir juízo. A gente não tem o direito de julgar, mas a gente tem o dever de avaliar, discernir, principalmente se esse conhecimento ele incorpora atitudes que realmente são transformadoras. Falei que falaríamos de duas chaves. A primeira é a sabedoria, o segundo, nesse capítulo, fala sobre o temor ao Senhor. E é princípio de sabedoria temer a Deus. Princípio é aquilo que precede, é aquilo que vem antes. Não tem relação, temer ao Senhor não tem relação com medo ou pavor, é completamente diferente. Temor ao Criador envolve respeito, reverência, amor, confiança em Deus. Ele acompanha o conhecimento, a humildade, a obediência e bênção. E é uma coisa interessante que a gente precisa saber qual é o nosso lugar diante desse Criador, que é amoroso, que é misericordioso, mas a gente precisa se inserir nesse contexto. Eu sempre falo, né, é entender o Criador e a criatura que nós somos. E muitas das vezes isso não é muito simples, né, porque não sou eu quem defino o padrão do que é bom, do que é mal. Não sou eu que digo o que é conveniente a mim. E nem sempre é muito fácil. Desde criança a gente tenta, né, embutir alguns princípios, né? Às vezes você acha alguma coisa interessante, um brinquedinho. Eu achei. E aí aquelas terminologias, né? Achado não é roubado. Não, mas não é meu. Mas, poxa, eu queria tanto isso, mas não é meu. Nem sempre agir de bons princípios significa levar vantagem. Pelo contrário. Às vezes, ter bons princípios, temer ao Senhor, entender o que é certo, o que deve ser feito, não traz um ganho imediato. O livro de Provérbios também, ele faz a gente traduzir uma certa lógica moral. E aí vocês vão entender. Vamos lá. Bom, se eu tenho sabedoria e temor ao Senhor, certamente eu terei virtudes, integridade e generosidade. Isso pode significar que eu tenha sucesso, êxito e paz. Faz a gente avaliar as coisas com uma certa lógica. Da mesma forma que o tolo ou louco, ele tem uma atitude de egoísmo, orgulho, egocentrismo, alguém completamente preocupado com si e aquilo que ele quer e precisa. E fazendo a estrutura de raciocínio, certamente esse caminho leva à ruína, à vergonha, ao insucesso. Portanto, a leitura de sabedoria bíblica nos orienta em como devemos viver de forma harmoniosa nesse mundo. Diferente da lei de Moisés e das profecias bíblicas, é o discernimento acumulado do povo de Deus ao longo das gerações, e não apenas bons conselhos.
Então, o livro de Provérbios, ele deve ser um livro que, ao longo da nossa vida, a gente deve consultá-lo. Por quê? Porque algum daqueles princípios que ali estão, e aí existem vários princípios de vários assuntos: família, trabalho, relacionamento, casamento, sentimentos, raiva, perda, ódio, dinheiro, sexo. Tudo isso você consegue encontrar no livro de Provérbios. Porém, em determinados momentos da vida, determinados aconselhamentos podem não fazer sentido. O próprio capítulo fala que quando a gente é moço e jovem, e dentro do contexto bíblico, o termo ele pode se referenciar a crianças pequenas ou até jovens adultos, porque existem situações na nossa vida que em determinado momento faz sentido, mas com o tempo, com o caminhar, esses ensinamentos fazem mais sentido. Portanto, deve ser um livro que a gente deve buscar frequentemente na nossa caminhada com o Senhor. Daí essa situação, porque a cada momento e circunstâncias da vida, e lá foram descritas ao longo de gerações, foram registradas várias situações onde o povo que até então viveu sobre aquele contexto, eles foram adquirindo, e é muito mais fácil, por isso que a gente deve entender a história, é muito mais fácil a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, porque dói um pouco menos. Os provérbios também têm na sua natureza um aspecto de probabilidade. A gente falou de uma relação aí de causa e efeito, e aí a gente vai falar também de uma probabilidade. Se você faz escolhas sábias e teme ao Senhor, as coisas provavelmente podem ir bem para você. Do contrário, você não teme ao Senhor e faz escolhas tolas, sua vida provavelmente irá mal. O tolo ele é autossuficiente, ele detesta a sabedoria ou todo conselho de correção. Portanto, a gente precisa cada dia mais entender que a nossa principal fonte de saber é o Senhor. Eu costumo dizer assim, que se a gente, por exemplo, fizesse como Salomão, no nosso dia a dia, diante dos desafios, mesmo com certamente ele tinha muitos recursos ao seu favor, à sua disposição, mas ele buscou como fonte principal se inclinar ao Senhor, ser humilde o suficiente para que ele reconhecesse de que ele nada sabia e que ele precisava do Senhor como fonte de saber para ele poder conduzir todos os desafios que ele iria enfrentar. E já partindo para a conclusão aqui da nossa reflexão hoje. O profeta Isaías diz que o povo perece por falta de conhecimento. E mesmo os anos se passaram, vivemos anos e anos depois de Cristo, e quanto da nossa sociedade perece por falta de conhecimento. As pessoas, elas adoecem por falta de conhecimento. As pessoas, elas se criam, circunstâncias de atrito por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, o saber e o temor ao Senhor é necessário para o nosso caminhar. A ignorância custa muito caro. E se você não repensar o modo como tem andado, agido, isto pode fazer com que você se distancie dos propósitos de Deus para a sua vida. Não é uma atitude muito simples, eu concordo. Nós somos movidos pelo ímpeto,
nós somos movidos pela emoção, mas quando você aprende, até como fruto desse próprio Deus na sua vida, fruto do Espírito, quando você começa a entender que ao invés de você ter uma ação, você avaliar, raciocinar, muitas das vezes assumir um dano pessoal para que você privilegie a paz, o bom relacionamento. Isso não são atitudes muito simples, mas eu te digo que elas ao longo do tempo te farão bem melhor. Dessa forma, não podemos nos contentar com um entendimento obscuro em várias frentes da nossa vida. Saber, conhecer é poder. Quando a gente não tem conhecimento, a gente dá muitas voltas para chegar no ponto que a gente deseja. Então, busque conhecimento, busque saber, mas não de forma individualista, para que você aplique, para que você seja generoso, para que você reparta esse seu conhecimento e esse seu saber com aquele que está precisando ao seu lado. A clareza é necessária para sermos mais assertivos em nossa conduta e não tropeçarmos em obstáculos que por muitas vezes são tão fáceis de serem evitados, mas por causa da nossa falta de sensatez se tornam grandes problemas. Muitas das vezes a gente reclama das nossas próprias escolhas e é uma coisa muito interessante, porque um dos princípios da nossa fé é entender que há um Deus soberano, há um Deus que controla e conhece e previamente sabe de todas as coisas. Ainda que a palavra não chegou na sua boca, Ele já sabe. E aí de repente você fica pensando assim, eu já fiz muito desses questionamentos: onde está a minha autonomia nessa história? Se Deus já sabe e Ele controla. É justamente a coisa interessante. Deus não exclui na base da nossa fé a nossa capacidade de avaliar, discernir, entender. Pelo contrário, Ele estimula isso, para que você tome uma decisão certa de maneira racional e não meramente porque tem que ser feito, Deus é aquele pai que tolera o tempo todo que o filho pergunte: mas por quê? Mas por quê? Recentemente a gente teve aqui uma pregação muito interessante de um texto que eu sinceramente não tinha me atentado para ele, quando há um diálogo entre Deus e Abraão. E aí muitos poderiam falar assim: mas como que Abraão teria capacidade de contra-argumentar? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele foi explicando os porquês, e assim Deus faz conosco. Então, meus irmãos, se dediquem a se tornar sábios, a discernir cada fase da sua jornada, da sua caminhada. Assim, é muito mais provável que você se mantenha firme na direção do Criador e agir de maneira certa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra e esse livro tão maravilhoso possa fazer parte da sua fonte de conhecimento, da sua busca. Leia, releia e entenda os propósitos e princípios que ali estão, porque certamente ao longo da minha vida errante de se tornar pelo menos menos tolo, Ele tem me ajudado bastante a entender os propósitos de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.